e milhares. Aleluia, Senhor. Sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você tremendamente essa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. João 17. Aleluias. João 17. Versículo 1 mesmo. Diz assim a palavra do Senhor: depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta: que te conheçam, ou que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu meus deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tens me dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, no teu nome que me deste. Eu os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, ou do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amastes a eles, assim como amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amastes antes da fundação do mundo. Penúltimo versículo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviastes.
E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Você pode aplaudir ao Senhor as palavras de Jesus. Amém. Amados, nós estamos nestes 40 dias de encontro com Cristo, princípios do Evangelho genuíno. Aqui é um dos últimos encontros entre Jesus e os seus discípulos. Nós já estudamos sobre a mulher samaritana, sobre o paralítico de Betesda, sobre Lázaro e as suas irmãs Marta e Maria, sobre o cego de Siloé. Nós já vimos sobre Nicodemos, e agora nós estamos vendo Jesus e os seus discípulos antes da sua partida. Se você ler os capítulos após, você vai ver que logo após começa a agonia de Cristo. Cristo vai para o Getsêmani, depois vai para Caifás, Anás, Pilatos, e fica aquele jogo de empurra-empurra, até que Jesus pega a via dolorosa e é crucificado. Então estamos aqui em momentos que antecedem a crucificação, em momentos muito próximos. E Jesus sente que o seu dia está chegando, e ele precisa comissionar discípulos. Ele precisa dar orientações finais. E o interessante é que ele faz essas orientações finais através de algo maravilhoso, que é através da oração. E ele, nessa comissão, nesse momento em que ele está conversando com os discípulos, ele começa a conversar com o Pai de uma maneira íntima. E nós vamos ver aqui hoje que esse discipulado de Cristo, estes princípios que ele nos ensina aqui no livro de João, capítulo 17, são princípios de discipulado, são princípios de liderança, são princípios de autoridade, são princípios de centralidade na palavra, são princípios de liberdade, são princípios de amor, são princípios de uma visão do alto, são princípios de uma nova mentalidade, são princípios de um discipulado. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus não quer que você seja devoto de Cristo. Você não pode estar aqui como devoto de Cristo. Esquece essa história de devoção. Eu tenho uma devoção por Jesus. Que devoto? Como assim, pastor? O devoto só admira, o discípulo segue. Devoto, meu irmão, é muito baixo. Devoto é a síntese do egoísmo, da comodidade. Devoto é a síntese da acomodação, da inércia, da tetraplegia espiritual. O devoto é aquele que diz assim: nossa, como é linda a vida de Madre Teresa de Calcutá. Meu Deus, é uma mulher de Deus, mas não se levanta para cumprir, para fazer aquilo que ela fez. Não se levanta em prol dos pobres, dos órfãos, dos oprimidos, dos doentes. Então fica só na admiração. Nós não estamos aqui para ser devotos de Cristo, nós estamos aqui para ser discípulos. E o discípulo anda conforme o mestre andou. E Jesus nos ensina o caminho do discipulado aqui, através dessa oração. E nós vamos entender hoje alguns princípios desse encontro transformador. E o primeiro princípio, não é sendo redundante, mas não poderia começar sem ele. E é óbvio que para que eu seja um discípulo, para que eu entenda o que é ser discípulo, para que eu entre nessa atmosfera do discípulo de Cristo, do discipulado por Deus, eu preciso entender que a oração é muito importante. O primeiro princípio que eu aprendo é o princípio da oração. Versículo 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Entenda, Jesus estava dando as últimas ordenanças, as ordenanças aos discípulos.
E quando ele acabou de dar as ordenanças, ele fez uma oração, que às vezes as pessoas olham assim: nossa, quantas vezes Jesus fala isso aqui? Porque me deste no mundo, eu sou do mundo, o mundo não está em mim, eles estão no mundo, mas não tira do mundo, porque o mundo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eu não estou entendendo mais nada nesse capítulo 17. É porque é uma oração entre o filho e o pai, não é um discurso, é um momento apaixonado, uma conversa apaixonada, com dor, ou melhor, apaixonada não, vamos subir aqui o nível, é uma conversa de amor, porque paixão é um sentimento, paixão passa, mas amor é uma determinação, amor é uma decisão. Eu amo porque Deus está em mim e porque eu decidi amar. Jesus não é apaixonado por você, Jesus te ama. Deus amou o mundo, não diz que Deus se apaixonou pelo mundo, Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Então entenda que a primeira coisa é a oração. Entenda que orar é para o espírito o que o ar representa para a vida. A oração é para o espírito o que o ar é para a vida. O seu espírito não pode viver sem oração. Oração é a metodologia de relacionamento com o Pai. E quando eu falo oração, esquece aquela ideia. Se você tem essa disponibilidade, ótimo. Mas esquece, toda vez que você ouvir a palavra oração, é se ajoelhando e clamando: Deus, Deus, Deus. Se você tem essa possibilidade, esse tempo, meu irmão, isso é lindo. Se deite na presença do Senhor, chore na presença do Senhor, clame, levante as suas mãos e adore, se ajoelhe na presença do Senhor. Mas se você não tem, vai dirigindo. Se você não tem, vai no banco do ônibus mesmo, vai no banheiro de onde você está. É no banheiro, pastor. A pastora Denise, quando era comissária de bordo, quando o voo estava em pane, ela já estava no banheiro. O banheiro do avião é ruim para você entrar para fazer o que precisa, quanto mais para você orar. Imagina, ela se ajoelhava e lá no banheiro do avião, Deus clamava e orava. E quando o avião já subia em pane, que ela sabia que o avião já ia decolar, meio capenga das pernas, ela dizia: amor, nós vamos decolar, e o negócio está brabo aqui. Como assim? Está brabo, e a gente tem que decolar. E os passageiros vão entrando, né? Todo mundo rindo. Atenção, senhores passageiros, você não sabe de nada o que acontece lá dentro, mas continue voando, é bênção, amém? É o transporte mais seguro que nós temos, amém? E aí ela: amor, nós vamos decolar em pane. Você vai decolar em pane e eu ficando em pânico. Então, vamos orar, ora aí, porque estou indo para Guarulhos e o negócio está feio aqui. E o teto está baixo, eu falei assim: amém, Deus, sobe esse teto aí em nome de Jesus. Então ore, tem que orar, meu irmão. Oração é para o espírito, o que o ar é para a vida. Tem uma oração, tem um texto, que enquanto eu estava fazendo esse sermão ontem, corrigindo e preparando, eu lembrei, e não consegui achar o livro ainda, mas eu tinha o texto na minha cabeça, e é de um livro de John Piper, chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Nós não podemos ser profissionais, cristãos profissionais, profissionais da adoração, profissionais do louvor, profissionais do discipulado, de seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo. Não existe. O profissional, ele faz tudo no automático. Você já viu um mecânico dizer o seguinte? Ele pega a mangueira do radiador e diz: eu preciso de uma revelação agora. Qual é a polegada da mangueira desse? Não, ele pega a mangueira do radiador, ele olha o ano do carro, ele olha a marca do carro, ele vai no computador, ele liga para o rapaz, pede a mangueira, ele afrouxa a presilha, troca a mangueira, cobra de você e você vai para casa. Profissionalismo. Antônio, você é contador, você pede revelação de Deus para fazer imposto de renda? Você já sabe, você é formado, você é professor universitário, você sabe. Cada profissional sabe daquilo que precisa fazer e não pede revelação nenhuma. Agora nós queremos ser cristãos profissionais. Nós queremos habitar no profissionalismo da cristandade. Fazemos as coisas no automático. Não, eu vou orar aqui, é automático. Senhor, isso, levanto e vou embora. Para com isso, meu irmão. Você não pode ser profissional. Não pode ser profissional, porque existe crente profissional, espiritual e profissional. Ou você é espiritual, que é
veja bem, não estou anulando os princípios práticos da palavra, que te traz conhecimento. Você precisa da palavra, a palavra é base. A palavra do Senhor diz, no momento em que o povo de Israel estava passando pelo seu maior período de degradação moral, aí Deus levanta Jeremias e diz para ele, Jeremias, que eu levantarei pastores, que vão pastorear com ciência e com sabedoria. Então você precisa da ciência, você precisa da sabedoria, você precisa da palavra, mas você precisa buscar a revelação do transcendente, você precisa entrar em conexão com o divino. E John Piper diz isso aqui. Pode passar, Adriana, por favor. Se eu dependo da minha força, eu consigo tudo que minha força pode me dar. Se dependo da minha inteligência, eu conquistarei tudo que minha inteligência pode oferecer. Se eu dependo do meu dinheiro, eu comprarei tudo que o meu dinheiro poderá conquistar. Mas quando eu dependo da oração, eu consigo tudo que Deus pode fazer. E para Deus nada é impossível. Aleluias, aleluias, aleluias. Segundo princípio, o princípio do conhecimento da paternidade de Deus. Versículo 2 e 3. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que me enviaste. Aí volta no versículo, deixa lá no tópico, amém. O princípio do conhecimento da paternidade de Deus. Jesus Cristo está dizendo o seguinte: e esta é a vida eterna, que te conheçam. Nós precisamos conhecer a Deus como Pai. Nós não precisamos de mais um Deus. Pastor, agora o senhor está pegando pesado. Irmãos, sempre tivemos Deus. Jesus não vem para revelar um Deus. O povo já tinha Deus. Os judeus já tinham Deus e serviam a Deus, mas não serviam ao Pai. Eram ritos culticos, litúrgicos, dentro de uma sistemática. Olha toda essa oração. Quantas vezes você vê Jesus falando de Deus e Pai? Em todo momento é, porque eu e o Pai somos um. Pai, assim como tu me enviou, Pai, porque o Pai me enviaste, Pai, eu rogo, Pai, que tu me deste, Pai, 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 Pai. É o Pai. Em todo tempo Jesus veio revelando para eles um Pai. Eles não puderam suportar isso, porque pai para eles era Abraão. Abraão era pai, então eles não precisavam de outro pai, eles queriam um Deus. Os judeus até hoje, quando aparece o nome de Deus na Bíblia, eles dão uma pausa, treme o joelho e diz: não vou falar. Os judeus, quando eu digo, veja bem, os ortodoxos praticantes, amém? São os judeus ortodoxos, aqueles que praticam a religião judaica. No muito eles falam o Hashem, que é o nome. Ou no muito, o Adonai, El Shaddai. Quando fala, cheio de temor. Mas eles não falam Yahvé, não falam de jeito nenhum. Jeová eles não falam mesmo, porque a letra J no hebraico não existe, ela é substituída pelo W. Então Jeová é a nossa transliteração aportuguesada, mas essa palavra em si, no original hebraico, não existe de nenhuma maneira, de nenhum modo. Essa palavra foi colocada. Não existe a palavra Jeová. O J nem existe no hebraico. Amém? Então, eles não falam, eles falam Hashem, o nome. E param. Irmãos, entenda. Jesus veio para dar um relacionamento íntimo entre você e o Pai. E às vezes a gente quer ficar vivendo no relacionamento entre Deus, entre homem e Deus. Meu Pai. Aquele sabe fala Pai, mas bem distante. Ei, quando você fala com seu Pai, você diz: meu Pai que me gerou, das entranhas da minha mãe eu nasci, fecundado por ti, paizinho querido, me empresta R$5 aí. Você fala assim com seu pai? Você diz: pai, estou precisando de uma grana aí para sair com a namorada e tal, e aí, hein? Hã? Ou então você diz, se for menina é: ô pai,
Aí o pai já faz assim, fala. É porque... E o menino corre para a mãe. Mãe, não é mãe, não é mãe. Ou então aqui, né? Maninha, né? Maninha. Tem como. Aí a maninha já... Ah, o bichinho. Eu fico só olhando esse negócio do bichinho. O menino tem 18 anos. O bichinho. Tadinho. Tá com fome. Olha o tamanho do prato da criança. Tá com fome. É, porque pra mãe é isso. Pra mãe é o bichinho, é o tadinho. É. Irmão, eu já vi mãe em campeonato de jiu-jitsu quase entrar no coisa para bater no oponente. Eu já vi. Eu já vi. Sai o meu filho, deixa ele, o professor sai, daí fica pra cá. Porque mãe é assim. Pai é assim, é minha filha, mexe com ela. Você é filho de um pai cuidador, amoroso. Tenha o conhecimento da paternidade de Deus. Deus é o teu pai. Perde essa ideia de um Deus distante. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento, que não é um conhecimento intelectual, acadêmico, é o conhecimento através da oração, através da intimidade, através da conversa. Entenda isso, meu irmão. Não se escandalize. Não se escandalize. Eu já falei aqui, se você quiser continuar sendo servo apenas, meu irmão, você não vai aguentar ficar aqui não, porque eu convido todo mundo a pegar a carteirinha de servo e dizer o seguinte: rasga, faz uma de amigo primeiro, e aí depois você vai dizer, eu sou filho, sou amigo, e depois eu sou servo, porque o próprio Jesus diz que não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigo, porque ao amigo tudo é revelado. Então você é amigo. Amém? É um filho amigo. Você tem o DNA do pai. Você carrega a identidade. Você tem DNA do pai. Você carrega a identidade dele. Glória a Deus. A terceira coisa que eu aprendo é o princípio do sustento, no versículo 7. O princípio de sustento. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Irmão, tudo que você tem é Deus que te deu e Ele não te deixa faltar. O Salmo 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e não me falta. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original é, a síntese bem no hebraico original: Senhor, pastor de mim, não me falta. É bem assim. O Senhor é meu pastor, pastor de mim, no caso do hebraico, porque não tem problema deles usarem o possessivo depois. Muito pelo contrário, eles só usam o possessivo depois, porque nada é deles e tudo é de Deus. Então eles nunca usam o pronome possessivo antes. Eles não falam, isso daqui são os meus pais, porque antes de serem meus, eles são de Deus. Só estão comigo porque Deus me deu. Então eles falam, esses daqui pais meu, que Deus permitiu ficar comigo. A ideia é essa. O judeu então ele fala o pronome possessivo bem depois. Bom, pensa nisso. O Senhor, meu pastor, ou pastor de mim, e não me falta. Sabe por quê? Porque se o Senhor não te falta nada. Porque o Senhor é tudo. Quando eu vejo uma pessoa dizer o seguinte: olha, eu larguei tudo por Jesus. Você não largou tudo por Jesus. Jesus é tudo. Você largou nada por tudo. Você não largou tudo por nada. Você largou nada por tudo. Ele é tudo. Ele é tudo. Agora pensa comigo. Pensa comigo. 2017 houve uma crise gigantesca. Na verdade desde 2015, né? Mas você passou por um aperto em 2017. Quem passou por um aperto em 2017? Eita Deus, você não passou não, meu santo? Ora pela gente aí que passou. Quem passou aperto em 2017? Amém. Teve um aperto da crise, não teve? Teve choro. Teve hora de você olhar para as contas e dizer o seguinte: eu tenho fé, vai dar certo. Mas o negócio não está aquilo tudo. Olha onde você está. Você está num lugar maravilhoso. Você está ouvindo uma palavra abençoada. O Senhor está falando com você. Você vai sair daqui hoje, vai para sua casa. Você
Talvez possa não ter feito todas as refeições que você queria, mas você não está aqui de barriga vazia. Se estiver, fala com a gente depois no final do culto, tá? Pode vir falar com a gente. Amém? E você, meu irmão, Deus te preservou. Muitos passaram, pereceram, mas você está aqui hoje, porque Deus te trouxe aqui, Deus te preservou, Deus te sustentou, meu irmão. Você pode até permanecer ainda tem um resquício da crise e tal, mas você está passando. E entenda, meu irmão, que a vara e o cajado do Senhor te consola, porque quando você passa pelo vale da sombra da morte, você não pode temer mal algum, porque o Senhor está contigo. Do outro lado, há pastos verdejantes para você. O Senhor te sustentou. O Senhor te sustentou. Há pastos verdejantes para você. Alimento saudável. O papel do pastor é cuidar, é guiar e é proteger. Ele cuida, protege, guia e ensina. Esse é o papel do pastor. Ele ensina onde a ovelha tem que ir, onde ela tem que comer e dar alimento. Ele protege a ovelha, ele cuida da ovelha, limpando os seus ouvidos para não pousar mosca e dar bicho nas ovelhas, porque tem um tipo de mosca em Israel que entra no ouvido da ovelha e dá bicho e a ovelha fica louca. Então o papel do pastor é esse, ele sustenta. Ei, Deus está te sustentando até os dias de hoje. Agora, se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar te sustentando, porque Ele é um Pai bondoso. Não murmure, apenas adore, apenas levante a sua mão e glorifique a Deus, apenas agradeça, confie nele, meu irmão. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Quarto princípio, rapidinho. O quarto princípio é o princípio da transferência. Versículo 8, eu aprendo que através do discipulado, nesse encontro de discipulado, através dessa oração, Jesus me ensina o princípio da transferência. Versículo 8 diz assim: pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, e eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Amados, eu preciso aprender a transferir aquilo que Deus colocou na minha vida. Jesus Cristo disse que um rio de água viva fluiria no nosso interior. Pois bem, ou eu aceito ser um rio em Deus, ou eu aceito ser uma represa que recebo tudo e não passo nada para frente. Irmãos, entenda que o Senhor quem escreve em você a mensagem do Evangelho. Nós somos uma carta viva. A palavra do Senhor diz que nós somos feitura, e o termo original no grego ali é poema, escrito à mão. O Senhor, quando Ele escreveu sobre você, Ele escreveu algo que venha de dentro do coração dele. Ele não pediu para ninguém fazer, Ele fez. Quando Ele disse façamos o homem, o homem é nossa imagem e semelhança. Ele trabalha em unidade, faz do barro, mas aí diz que Deus sopra na narina do homem, sopra o fôlego da sua existência. Ou seja, você carrega aí dentro de você a identidade de Deus. Deus te fez com carinho e com uma pessoalidade, com uma identidade, com uma individuação divina. Agora eu preciso transmitir o que eu carrego. Você tem algo grande. Ei, acorda, Deus está falando com alguém aí. Em nome de Jesus, você tem algo que Deus colocou dentro de você. Você carrega isso. Até quando você vai ficar apenas carregando sem transferir? A você esperar Deus cobrar de você? Irmão, não espere, porque nesse momento a mão de Deus pesa, porque Ele passa para ser Pai, é um justo juiz. Porque se existe algo que o Senhor vela mais do que tudo, é a palavra dele. A palavra de Deus está acima de Deus. Como pode, pastor? Ele diz: eu não posso negar a minha palavra, eu velo para cumpri-la. Se ele falou, ainda que ele queira voltar atrás, não pode, ele vela para cumprir. Sabe por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo, ele não pode negociar com o seu caráter. Então se ele falou, ele tem que cumprir. Então presta atenção, meu irmão, tem algo grande dentro de você, e você
não pode ficar com isso trancado. Passa. Se eu sou uma carta viva, o mundo tem que entender a mensagem viva que eu carrego. Passa. Seja um rio e não uma represa. Olha só que interessante. Existem aqueles que sabem, mas não ensinam. São egoístas. Está tudo dentro deles, mas não quer. Vai prestar conta. Existem outros que ensinam, mas não sabem. Apenas pensam que sabem. Têm boa vontade, mas são equivocados. Então, porque alguns que sabem, mas não ensinam, outros se levantam, que ensinam, mas não sabem, porque pensam que sabem. E aí o povo começa a perecer, porque o povo perece por falta de conhecimento. E tem outros que sabem, mas resistem em ensinar. São os procrastinadores. Eles até ensinam, mas tardamente. Eles ficam procrastinando, ficam resistindo. Não, deixa, eu vou fazer mais um curso, Rafael, de evangelismo. Eu vou fazer mais um curso, irmão Carlos, mais um curso. Ítalo, um dia eu vou cantar com vocês. Deixa eu fazer 2 anos de técnica vocal, mais 4 anos de teoria. Vou postar na escola de música e tal. Quando Jesus voltar, eu canto para a besta fera do Apocalipse. Porque Jesus já voltou, ele vai querer ficar cantando para o anticristo e a besta, só se for. Irmão, porque irmão, aí fica procrastinando. Você vai esperar Jesus voltar, ir embora, a igreja subir para fazer alguma coisa para Deus? Aí não adianta não, mas não adianta mais não, santo. Entenda, não procrastina não. Pastor, o que tem para fazer? Pastor, é para varrer, é para limpar, é para... Irmãos, olha, eu glorifico a Deus por essa igreja. Eu quando falo, eu fico tremendo, as pernas tremem. Ontem, a reunião de mulheres aqui foi vidas aceitando Jesus. Teve um menino rodando, não teve um menino, deixa o menino rodar? Deixa o menino rodar. Rapaz, o negócio aqui ontem foi... Eu não sei não, olha essa igreja aqui, tá, meu Deus, pastora, tu vigia, pastora, amém. Dia 16 de junho nós teremos aniversário daqui da igreja e já está confirmado, 16 e 17, já está confirmado a banda GPA, para cantar aqui, pensa no, vai estar conosco aqui um dia do aniversário, a banda GPA. Então entenda, quando eu estava olhando, hoje no grupo de louvor, aí eu olhei e disse, tem 24 pessoas no louvor, 24 pessoas, aí minha mente voltou a 2 anos atrás, 2 anos só, irmãos, 2 anos não, perdoa, 4 anos, quando nós chegamos aqui, 4 anos atrás, que era eu, a pastora Denise, era eu no louvor, a pastora Denise no back, aí era eu no violão, a pastora Denise no back. Aí tinha eu para abrir a igreja e correr para cantar, e você no back e cuidando das crianças, né? Rapaz, era essa multidão de pessoas. Imagina. Aí hoje eu abri o grupo, 24 pessoas no louvor. Eu falei, 24 era a igreja inteira, era a congregação inteira. É Deus, irmãos, é Deus. Não retenha o que Deus te deu. Não fique procrastinando. E outros que verdadeiramente aprenderam, sabem, vivem o que sabem, ensinam o que vivem e aprenderam, são os totalizadores. Ei, eu louvo a Deus porque está se levantando uma geração de totalizadores que sabem, ensinam o que sabem, vivem aquilo que aprenderam e ensinam aquilo que aprenderam. É uma geração de totalizadores, eu costumo dizer que é uma geração que crê que é a Bíblia toda para o homem todo e para todo homem. Amém? Então, o princípio da transferência, transfira aquilo que Deus tem colocado em você. A quinta coisa é o princípio da plenitude, pleroma. Plenitude, a palavra no grego plenitude vem
A palavra plenitude vem do grego pleroma, significa cheio, completo, significa pleno realmente. É quando os navios estavam ao longe no horizonte, apontavam nos portos, e as pessoas que estavam ali, os capatazes, os conferencistas das cargas, diziam o seguinte: aquele navio está carregado, eu creio que não falta nada, olha como é que ele vem cheio, nós vamos ser abastecidos de sobremaneira, vai vir muita coisa, não vai faltar alimento, não vai faltar nada, porque o navio está pleroma, o navio está carregado, o navio está pleno, o navio está cheio. Ei, Deus tem vida plena para você. Presta atenção, 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Você tem muito mais motivos para sorrir do que para chorar, meu irmão. A plenitude de alegria em você. Eu fico olhando o povo postando uns negócios, não sei o que, white e tal. Tudo ontem era white. Era um gato branco, white. Era uma criança, era white. Era a pessoa de branco, white. Porque o Wesley Safadão parece que estava fazendo um show aí ontem e era não sei do que, white. Irmão, que white, o que? Irmão, o que? O white encheu a cara no white, dançou no white, rebolou no white, sacudiu a cabeça no white e amanheceu black, com a cabeça desse, eu não sei porque esse preconceito, né? Mas com a cabeça desse tamanho, dizendo: ai, meu Deus do céu, gastei meu dinheiro, enchi a pança de cachaça e agora o que eu vou fazer? Em Cristo, a sua plenitude é sempre eterna, meu irmão, é a pleroma, é plenitude de alegria. Você não precisa dessas coisas transitórias, passageira, para te deixar alegre, não. Está chovendo, você está alegre. Tem dinheiro na conta, você está alegre. Não tem dinheiro na conta, você faz uma cara feia, mas você fica alegre depois, porque Jesus Cristo está em você, meu irmão, e nele habita a plenitude de alegria. É plenitude de alegria. Ficar dependendo de coisa, nós não dependemos de mais nada para nos deixar além do que nós temos, que é Jesus Cristo, para deixarmos alegre além do que nós temos, que é Jesus Cristo. Jesus, nele habita toda a plenitude de alegria. Nele habita, as coisas podem não estar indo bem, mas Jesus diz: olha, a paz que eu dou, eu não dou como o mundo vou lhes dar, como o mundo dá a eles. A paz que eu dou excede todo entendimento. É por isso que você vê pessoas passando às vezes com dificuldade e diz: não, irmão, tá tudo bem, vou passando pela prova dando glória a Deus. Como é que pode dando glória a Deus? Eu estou vendo que as coisas não estão bem na vida dessa pessoa. Mas é o Espírito Santo que traz alegria. Nós temos o Espírito de alegria, nós temos o Espírito de fé, nós temos o Espírito de confiança, nós temos o Espírito soberano daquele que era, daquele que é e aquele que há de vir. Entenda, seja pleno. Diga assim: eu quero viver uma vida plena. Amém. Se sua vida carrega a alegria de Cristo, por que você insiste em carregar o peso da tristeza do passado? Deixa o passado, meu irmão. Deixa o passado para lá. Todo mundo que fica vivendo o passado tem o seu presente interrompido e o seu futuro jamais será vivido. Porque quem fica vivendo o passado não tem presente. Seu presente é passado. E como é que vai ter futuro? Está acorrentado. Está acorrentado na mágoa. Porque ele falou que eu era assim, porque ela falou que eu era assim, porque ele me maltratou, porque ela me maltratou, porque ele vai ficar assim até quando? Vai perder mais quantos anos da sua vida? Esquece. Bola para frente. Perdoar não é tirar da mente. Perdoar é ter a capacidade de lembrar, mas o coração não sente sentimentos diabólicos ruins quando a mente lembra. Perdoar não é tirar daqui, é deixar que aqui não seja afetado pelo que aqui se lembra. Isso é perdão. Eu lembro, mas o meu coração não sinto nada ruim nele. Entenda isso. Penúltimo, ou melhor, penúltimo, princípio da santidade. Versículo 14.
Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Presta atenção, para que a gente possa ir para o último e orar. Santidade é muito mais do que muito orar ou muito jejuar. Santidade é uma separação, é uma vida diferente. Você carrega o DNA do seu pai, então você tem trejeitos do seu pai e da sua mãe. Tem jeito não. Você carrega isso, uma risada sua, um jeito seu, uma comida que você gosta, um jeito de sentar. Ou é da sua mãe ou é do seu pai. Talvez o seu tio avô diz assim, ó, igualzinho o pai dele, igualzinho a mãe dele. Nós carregamos o DNA de Deus. E porque queremos viver uma vida diferente da vida que Deus nos dá. Mas pastor, é difícil, pastor, às vezes eu erro. Eu não estou falando de errar, eu estou falando de viver no erro. Não estou falando de às vezes você faz alguma coisa que seu pai não gosta, seu pai, ó, briga, ou fez, ou seu filho faz alguma coisa que você não gosta, mas ele não vive fazendo o dia inteiro. É diferente. Santidade é uma separação para um determinado propósito. Qual é o nosso propósito? Manifestar o reino e habitar com Cristo na glória. Se eu sou separado para isso, porque eu quero viver, porque a minha vida tem que ser como a vida dos outros iguais. Ele está dizendo, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Se eu sou separado, eu não vivo igual o mundo vive. Me desculpa, não tem negociação. O mundo é o mundo, o crente é crente. Está em Jesus. Mas pastor, o Espírito Santo vai trabalhando. Isso aí, deixa o Espírito Santo trabalhar. Abre o seu coração, deixa Deus fazer. Presta atenção. Imagine uma picanha. Imaginou os homens aí a picanha? Hein, Dário? Aquela picanha, imagina. Aí você diz o seguinte, essa picanha é para fazer assada na brasa. Já tem gente que está com fome aí. Para fazer assada na brasa, me chamem, amém? Glória a Deus, não esqueça do pastor. Já é para ser assada. Essa picanha não pode fazer cozida, não pode fazer ela frita, não pode fazer o molho, não pode fazer, ela é para fazer na brasa, no sal grosso. No original essa picanha foi santificada. Ela foi separada para um determinado propósito. Se nós somos separados para um determinado propósito, porque queremos viver de outra maneira, como se o propósito fosse outro. Irmão, tem gente que é tão avarento. Eu quero ver alguém que vai morrer e levar todo bilhão dentro do caixão. Eu quero ver. Tem gente que é tão avarenta, eu já vi gente tão avarenta se matar, mas é incapaz de doar o dinheiro para entidades, para orfanato. Ele tira a própria vida, mas não dá o que tem. Você já viu um avarento prosperar? Nunca. Ele morre cheio de dinheiro, comendo arroz com feijão e ovo. Não prospera, nunca. O dinheiro não é o seu servo. Para o avarento, o dinheiro é o seu patrão, mas para o generoso, o dinheiro é o seu servo. E deixa eu te falar aqui, o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Não deixa o dinheiro mandar em você. Não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou serve ao dinheiro. Você que escolhe. Mas a palavra do Senhor diz que você não pode servir aos dois. Você é quem faz o dinheiro, não é o dinheiro que te faz. Agora entenda, uma vida de santidade não é uma vida condicionada apenas às orações e frequência de culto, mas sim condicionada ao propósito de Deus. Por isso que nós somos uma igreja com propósitos. O nosso papel é você descobrir qual é o seu propósito. O nosso propósito é destravar você para você viver o seu propósito em Deus. Entenda isso. Você precisa viver isso. Uma vida de santidade não é uma vida assim, mas é uma vida condicionada ao propósito de Deus. Santo
é quem cumpre o propósito de Deus na sua vida. Porque você pode orar muito, jejuar muito e não fazer o que Deus manda. Não cumpre o seu propósito. Entenda isso. E último, o princípio da unidade em amor. Versículo 21 diz assim, 20, 21, 26 diz assim: e não rogo somente por este, mas também por aqueles que me deste que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tenha amado, e tenha amado a eles como tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Entenda algo, para a gente terminar aqui. É impossível viver uma vida cristã sem o conhecimento da unidade em amor. Unidade não é união. União é todo mundo junto, pensando um monte de coisa diferente. Unidade é todo mundo num só propósito, no mesmo propósito. Quando você pensar em unidade e união, você faça a seguinte síntese na sua mente: união é um saco de batata. Ali tem batata pequena, batata grande, batata com caroço, batata com olho, batata redonda, batata comprida. Unidade é você pegar essas batatas, descascar essas batatas, colocar no fogo, botar tudo para cozinhar, depois jogar água fora, pegar essa batata e amassar, e fazer um purê de batata. Depois que você fizer esse purê de batata, me diz qual é a batata grande, qual é a batata pequena, qual é a batata roxa, qual é a batata marrom, qual é a batata com olho, qual é a batata comprida. Você sabe? Você consegue separar? Pois é assim que Deus quer que venhamos a viver, do princípio da unidade em amor, juntos num só propósito. Sabe qual é o propósito da igreja? Manifestar o reino de Deus. O propósito da igreja é manifestar o reino de Deus. A gente pensa que o propósito da igreja é falar apenas da salvação. Isso é importante, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o evangelho que Jesus pregava? Como é que os discípulos eram salvos se Jesus ainda não havia sido crucificado? E através da crucificação de Jesus, através do sangue dele ser vertido na cruz, e o sacrifício ter sido completo, nós fomos salvos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz: por suas pisaduras nós fomos salvos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ele não havia ainda sido crucificado. Então como é que os discípulos estariam sendo salvos? Pelo princípio da crucificação. Qual é o evangelho que Jesus pregava? Com certeza não era o da salvação. Como assim, pastor? O evangelho do reino de Deus. A primeira vez que Jesus saiu para pregar, a palavra do Senhor diz: e saiu ele para pregar o evangelho do reino de Deus. Em todo momento você vê Jesus dizer o seguinte: olha, porque o reino do meu Pai, porque o reino de Deus é semelhante ao homem que saiu a semear, porque o reino de Deus é semelhante às virgens, porque o reino de Deus é semelhante a isso, porque o reino de Deus é semelhante aqui, porque o reino de Deus estará dentro de vós, porque o reino. A igreja veio para manifestar o princípio do reino. Entenda. Pastor, eu já estou salvo em Cristo Jesus. Agora você pode morrer e ir para a glória. Você quer? Se você está aqui ainda, meu irmão, é porque dá um propósito para você: manifestar o reino de Deus, fazer esse reino expandir, um reino grande, gigante, um reino dominante.
Sabe quando o reino de Deus se manifesta? Quando a gente vê o nome de Deus ser glorificado em todos os lugares. Quando eu vejo hospitais abrindo, onde os diretores são evangélicos, como o Hospital Evangélico de Brusque, em Santa Catarina. Quando eu vejo escolas evangélicas abrindo, como está abrindo uma aqui no Juazeiro, gigante, daqui para uns 2, 4 anos, não sei, mas o terreno parece que já está comprado. Eu vejo o reino expandindo, meu irmão, quando as trevas começam a recuar. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Mas para isso o reino tem que se expandir e nós temos que ser ousados. Chega de ser cristão na retranca. A melhor defesa é o ataque, meu irmão. O reino de Deus, e não precisa de medrosos na retranca, escondido atrás da Bíblia, diz assim: eu não vou. É porque, não, irmão, o reino é de generais de guerra, homens dispostos a pagar o preço, a sair da trincheira, irmão, e ir para frente, e com tudo, para frente do inimigo. Como diz um certo pregador: sai da frente, Satanás, mete bronca em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor, se coloque de pé. Aleluias. Oh glória. Aleluias. Oh aleluias. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Dá só um pouquinho de ganho aqui, rapidinho, por causa que o louvor vai entrar. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus sempre esteve com você. Sempre. Independente da sua religião, independente da religião que você seja, Jesus sempre esteve com você. Mas há uma diferença de Jesus estar com você e Jesus está em você. Há uma diferença muito grande. Quando Ele está com você, Ele é passivo. Aonde você vai, Ele está ali, mas Ele não tem tanta liberdade para agir. Por quê? Porque Ele é um coadjuvante. Ele não é central. Ele está com você, não está em você. Ele é um companheiro apenas. Mas aí o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: que com a boca confessamos e com o coração cremos para a remissão de pecados. E nisso, quando fazemos essa oração, Jesus Cristo, Ele não fica mais do nosso lado. Ele entra e muda a nossa vida. E aí Ele não fica dando jeitinho. Aí eu vou dar um jeitinho aqui na vida dele. Aí eu vou dar, por misericórdia eu vou, você só passa raspando. Era para se danar, mas passou raspando porque Jesus deu um jeitinho. Mas quando Ele entra, Ele não dá jeitinho. Ele começa a transformar a sua vida. E aí Ele não te dá jeitinho, Ele dá vida nova. Vida nova.